é mais fácil um pastor perder a fé dele dentro da igreja do que lá fora. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com a igreja sobre a importância de você guardar a sua fé, ou a nossa fé. A gente sempre ouviu mensagens, sermões com esse direcionamento: guarde a fé. Mas às vezes nós acabamos não nos preocupando muito. Por quê? Porque nós carregamos o seguinte pensamento: não, a minha fé é a minha fé, ninguém vai tirar a minha fé, ninguém vai me atrapalhar. Irmãos, a estratégia de Satanás, ela é minar a nossa fé aos poucos, de uma forma leve, sutil. Porque uma vez, irmãos, minando a nossa fé, ou a gente enfraquecendo na fé, já vem o desânimo. E na sequência do desânimo, vem a queda. E o que acontece? Essa madrugada Deus ministrou ao meu coração sobre esse tema, a importância de guardar a fé e a gente ser curado, irmãos, de feridas, que elas estão abertas e a gente acaba não fechando essas feridas, e ela tem a ver com a nossa fé. O que eu vou falar aqui parece loucura para vocês, mas eu quero fazer uma pergunta: aonde é mais fácil se perder a fé? Lá fora ou dentro da igreja? Irmãos, eu vou decepcionar vocês, mas é dentro da igreja. Porque a gente tem a ideia de que se a gente se associar a pessoas lá fora, pessoas que não acreditam em Deus, logo nós vamos ser contaminados. E eu digo que algumas pessoas, infelizmente, acabam sim sendo contaminadas. Conheço pessoas que se afastaram porque sentaram à roda dos escarnecedores. Apesar que na minha ótica, geralmente o escarnecedor está dentro da igreja, irmãos, não está fora. Porque eu vou falar para vocês, irmãos, se você tem amigos que ainda não conhecem a Jesus, mas eles amam a sua vida, eles não teriam coragem de te afrontar, não teria coragem de falar mal da sua fé. Mas dentro da igreja a gente encontra pessoas que falam mal da sua fé, pessoas que não acreditam na sua visão. E o que acontece? Guardar a fé, irmãos, é questão de sobrevivência espiritual. Existem amigos que não acreditam no que você acredita. Existem irmãos que não acreditam no que você acredita. Isso está tudo bem, irmãos. Normal. Não é normal quando essas pessoas que você gosta e admira, elas começam a atacar a sua fé. Isso não é normal. E o que acontece? Esse texto nós aprendemos a respeito disso. A palavra de Deus diz assim: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava como? Morrendo à morte. Irmãos, uma coisa eu vou pedir para você: não desvie essa mensagem para outras pessoas. Que às vezes a gente pensa assim: fulano poderia estar aqui para ouvir isso. Não.
Eu já creio, irmãos, que eu estou aqui pela misericórdia de Deus mesmo, porque não era para mim estar ministrando hoje, era para mim estar sentado com vocês, não era para eu estar fazendo louvor, era para mim estar aí sentadinho. E eu até tentei escapar e fugir disso, Deus sabe, mas não teve como. Então, se essa palavra hoje, ela está nos ministrando, eu gostaria de ser um pouco deselegante e falar, é para você, não é para os outros, é para você. Entenda, isso de repente vai trazer cura para a sua fé, cura para o seu interior. Prosseguindo a mensagem, vamos ao versículo 49. A Bíblia diz assim: enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, não incomodes mais o quê? O mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, e ela será o quê? Salva. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e planteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas o quê? Olha a reação daquelas pessoas. E riam-se, porque não acreditaram. Irmãos, quem estava na casa de Jairo? Eram pessoas curiosas? Ou podemos dizer que eram amigos e familiares? Irmãos, se Jairo naquele momento estava cercado de amigos e familiares que deveriam estar ali não só apenas para prestarem os seus sentimentos, mas para poder trazer para ele um conforto e esperança. Aquelas pessoas riram no momento mais importante daquela família. O momento que o mestre, que Jesus estava ali, trazendo uma boa notícia, dizendo: olha, a menina não morreu. O que eu aprendo com isso, irmãos? Qual é o ensinamento que me traz esse texto nessa manhã? Que se Jairo dependesse daqueles amigos e parentes que ele tinha, irmãos, a filha dele nunca iria ter ressuscitado. E o que acontece, irmãos? Quando eu falo que é necessário você guardar a fé, porque Jesus, quando pega e repreende eles, dizendo: olha, não dê ouvidos, mas creia somente. Jesus estava tentando blindar o coração de Jairo, para que ele permanecesse acreditando e crendo. Irmãos, essa intervenção do Senhor Jesus foi necessário para que aquela família fosse reconstruída. E sabe o que acontece, irmãos? Guardar o coração é também você guardar a sua fé. Muitos irmãos até questionaram por que eu fiquei alguns dias sem vir na igreja. Irmãos, eu vou falar para vocês, tive que descansar alguns dias. A minha fé estava ficando estremecida, irmãos. Mas como assim, pastor? O senhor prega o evangelho há 20 anos. O senhor
tem que ser o exemplo dessa casa, a referência dessa casa. Irmãos, eu vou voltar ao que eu falei no começo. É mais fácil um pastor perder a fé dele dentro da igreja do que lá fora. E como é que isso acontece? Geralmente é quando a gente passa a dar ouvidos à insatisfação. Porque vocês acham que não, irmãos, mas todo murmúrio que você às vezes faz, ou dentro do seu quarto, ou com um irmão, de uma forma ou de outra, ele chega aos ouvidos do pastor. E eu vou falar, irmãos, alguns irmãos insatisfeitos com o ministério, com o meu posicionamento, acaba arrotando isso para outros irmãos, e com isso, irmãos, eu comecei a ficar doente. A ponto de eu pensar e falei, Senhor, eu acho que eu sou o problema na igreja. Eu não sou a solução, eu sou o problema. Só que durante esses dias Deus tem ministrado muito ao meu coração. Por quê? Porque subiu um alerta no meu ser, e esse alerta eu levo para você, de você começar, irmãos, a guardar o seu coração, a guardar a sua fé. E não adianta, às vezes, a gente achar que o nosso caminho será sempre lindo e maravilhoso, porque algumas pessoas, elas vão estar do seu lado, mas elas não acreditam no que você acredita. Elas vão estar do seu lado, mas elas não comungam da mesma fé. Elas vão estar do seu lado, mas elas vão criticar a visão que Deus te deu. Eu não sei se você é antenado com as coisas, mas nunca se viu, irmãos, nos últimos anos que nós estamos vivendo, pastores desistindo de sua fé. E não estão desistindo da sua fé por causa das pessoas lá fora. Estão desistindo da sua fé por falta de apoio dentro de casa. O que o Espírito Santo tem mostrado para mim é o seguinte: você precisa guardar o seu coração. E eu estendo isso para você porque você também que está aqui, e você acredita, você crê no que Deus há de fazer nesse lugar, você precisa guardar o seu coração também. E guardar a sua fé. É muito, irmãos, é muito complicado a questão de você tocar em assuntos um pouco mais, mais delicados, porque soa como se a gente estivesse externando a nossa carne aqui no púlpito e com o microfone na mão. Irmãos, e realmente eu até falei esses dias para o pastor Zaqueu, pastora Mônica, eu reluto de subir no altar quando eu estou com o coração ferido ou peludo, irmãos. Porque uma pessoa ferida, ela gera outras pessoas feridas. Uma pessoa insatisfeita, ela gera outras pessoas insatisfeitas. Só que uma coisa eu peço que você entenda e analisa. Esse lugar aqui, irmãos, ele está aberto por um milagre. Eu sempre tenho repetido isso, eu sempre tenho dito isso, que as contas aqui não fecham, irmãos. Não fecha, não fecha. Se você me falar como que a gente paga esse lugar, eu não sei te explicar como a gente paga esse lugar. Então, eu tenho um sinal, que Deus está investindo nesse lugar. E se Ele está investindo nesse lugar, é porque uma visão nesse lugar tem chamado a atenção dEle. Um direcionamento nesse lugar tem chamado a atenção dEle. Porque Deus não investe em lugares infrutíferos, em pessoas infrutíferas e visão humana. Jesus não investe, Jesus não dá recurso para que venha se propagar aqui uma visão humana, uma visão de alguém que quer apenas trabalhar para o seu ventre ou para o seu ego. Mas, vamos lá, é uma situação, irmãos, que tem a ver também com a sua fé. Por quê? Porque você que está aqui,
Você que é pai, que é mãe, você que é homem de Deus, mulher de Deus, você acha que o diabo não vai investir contra a sua fé? Você acha que o diabo não vai investir, e ele não vai usar, irmãos, pessoas que você não conhece, ele vai usar geralmente pessoas que você conhece. Eu volto a dizer para vocês, irmãos, quem estava na casa de Jairo não era curioso, era pessoas, amigos, familiares que estavam ali. Então é mais fácil, irmãos, você perder a sua fé dentro da igreja do que lá fora. Mas é uma loucura que o Senhor está falando, não é uma loucura, irmãos. Não é uma loucura, isso é uma realidade. Se você pegar as pessoas que hoje estão afastadas da presença do Senhor, não conseguem mais congregar, irmãos, são pessoas que estão feridas com a igreja. Pessoas que esperavam que a igreja fosse um lugar de refúgio, pessoas que esperassem que a igreja fosse um lugar de acolhimento, um lugar onde elas pudessem até mesmo expor as suas chagas, as suas feridas, mas sabe o que elas encontraram? Pessoas que não estavam dispostas a fazer a obra de Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. É uma grande verdade. A igreja aqui, irmãos, ela é a igreja do Senhor. Eu considero, porque eu não... irmãos, nem tudo aqui vai ser da forma que eu quero, da forma que eu desejo. A partir do momento que o pastor ele começa a tentar engessar a igreja conforme ele acha, conforme ele pensa, ele já está errado. Mas o que acontece é o seguinte: existe um desejo nesse lugar. Eu já tenho externado isso há muitos anos, e com os passados dias mais ainda. Eu quero que essa igreja seja uma igreja geracional. Eu não quero que essa igreja seja uma igreja pautada apenas nos nossos dias. Se a gente não ver, irmãos, um grupo de jovens crescer aqui dentro, se a gente não vê adolescentes crescer nesse lugar, eu já falei e repito, é um lugar que está com prazo de validade. Por quê? Porque nós vamos passar. Às vezes, você fala, pastor, o senhor está novo. Irmãos, eu vou falar para vocês, novo, mas cansado. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida do pastor Reinaldo, pastora Luana, que durante esses dias eles puderam ficar à frente da igreja e ministrarem aqui. Louvo e agradeço a Deus pela vida do pastor Zaqueu, pastora Mônica, que sempre estão, irmãos, também nos aconselhando. Eu não sou, irmãos, um coronel nesse lugar, mas uma coisa eu quero deixar muito claro hoje aqui para todos os irmãos: essa igreja não é sobre você, essa igreja é sobre aquilo que Jesus tem nessa terra. Essa igreja ela vai cuidar de dependentes químicos, essa igreja vai cuidar de mendigo, essa igreja vai cuidar de pessoas desesperadas, essa pessoa vai cuidar de gente. E você que está aqui, você deveria apoiar esse trabalho e não ser resistente a esse trabalho. Eu fico pensando às vezes quando a gente chegar o momento da nossa partida dessa terra. Porque ninguém aqui, irmãos, vai ficar para semente. Ninguém, irmãos, ninguém aqui vai ficar para semente. Todos nós vamos morrer. E quando a gente morrer e a gente partir dessa terra, qual é a realidade com Cristo que nós vamos encontrar? Será que Jesus vai olhar para nós e falar assim: olha, servo bom e fiel, você trabalhou por isso?
Ou Ele vai olhar para nós e falar assim: olha, você foi muito resistente àquilo que eu queria fazer nessa terra. Eu sempre tenho dito, irmãos, que o problema de Jesus não era com as pessoas, era com quem ensinava. O meu problema hoje, irmãos, não é com pessoas, é com quem ensina. Porque eu estou intolerante a pessoas religiosas, eu estou intolerante a pessoas fariseias. Porque, irmãos, o que é ser fariseu? O que é ser hipócrita? É quando você joga um jugo sobre as pessoas que você sabe que você não vive. E nós não podemos ser assim, irmãos. Nós precisamos, irmãos, ser sim, leve, alegre. A gente precisa ser leve, precisa ser alegre. Precisa, irmãos, fazer a obra do Senhor. Jesus enfrentou um problema dentro dessa casa. Pessoas que não acreditavam nem em Jairo e nem nele. No versículo 53 diz assim: riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-se. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui também, irmãos? Por que Jesus ele leva para aquele ambiente apenas o pai, a mãe, Pedro, João e Tiago? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Pedro, João e Tiago, eles têm uma simbologia muito forte aqui. Por quê? Porque a igreja, ela começa com Pedro. O primeiro mártir da igreja é Tiago. É o primeiro a dar a vida pela obra. E a João, irmãos, o Senhor revela o seu Apocalipse. Então, a igreja começa por ele. O outro é o primeiro a morrer pela igreja, o primeiro a dar o sangue pela igreja. E o último é o que recebe as profecias dos últimos dias. O que eu entendo, irmãos, que Deus ele só vai revelar os seus segredos para aqueles que acreditam, para aqueles que são seus amigos. Uma coisa também me ensina: se cerca de pessoas que acreditam em você. Há um tempo atrás eu ministrei aqui sobre os amigos de Naamã, os amigos e oficiais de Naamã. Naamã, que não era israelita, que era assírio, foi contemplado, irmãos, por um milagre, através da profecia de Eliseu: desce lá, mergulha 7 vezes e você será curado. Só que ele teve uma resistência de obedecer aquele direcionamento. Só que quem chega para junto de Naamã, para poder mudar a ideia dele, o pensamento dele, são seus oficiais, são seus amigos. Olha a importância de você ter amigos. Parece, irmãos, um paradoxo o que eu estou falando aqui. Parece extremo o que eu estou falando aqui. Ao mesmo tempo, eu mandando você guardar a sua fé, mas também você se acercar de quem? De amigos. Porque são eles os verdadeiros amigos, irmãos, que vão te ajudar a você chegar ao seu milagre, como aconteceu com Naamã. Um deles fala assim: meu Senhor, se o profeta tivesse dito a ti para fazer algo mais difícil, nós sabemos que o Senhor faria. Quanto mais apenas ele disse: desce lá e mergulha 7 vezes. E ele é convencido pelos seus amigos, pelos seus oficiais. Desce lá, mergulha e volta como? Curado. Então, se cerca de pessoas, se cerca de
de Pedro, de João, de Tiago, de homens que acreditam, porque esses homens acreditavam no milagre, esses homens acreditavam que aquela menina poderia ressuscitar. Não apenas os pais, mas eles. Jesus leva, e é interessante que Jesus, irmãos, ele começa a levar esses 3 a lugares que não iam os 12. Por quê? De repente aqueles 3 irmãos, eles eram mais crentes do que os outros, acreditavam mais. Para a gente finalizar esse texto aqui, versículo 55, ali um pouquinho antes: menina, levanta-se. E voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Para a gente, irmãos, finalizar essa mensagem, Provérbios 4, 23. Por favor, Provérbios 4, 23. Irmãos, aqui é uma grande realidade. Eu ouvi muito isso nos últimos dias e me fez entender a profundidade disso e a realidade, irmãos, para todos nós. A palavra de Deus diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda o quê? O coração. Porque dele procedem as fontes do quê? Da vida. Irmãos, guarda o seu coração. Guarda o seu coração, guarda a sua fé. Se eu pudesse resumir esse quase um mês que eu fiquei afastado aqui da comunhão com vocês, eu iria resumir nisso, que eu aprendi que eu devo guardar a minha fé, mesmo sendo pastor da igreja, que eu devo guardar o meu coração, mesmo sendo pastor da igreja. Irmãos, eu quero fazer um pedido muito especial. Eu gostaria de fazer um pedido muito especial nessa manhã para você, para todos. Vamos ter um só coração. Irmãos, meu irmão caçula é usuário de droga. E eu vou falar para você, eu sou pastor há 20 anos, ele é usuário de droga. E eu quero dizer para você que eu acredito na transformação dele. Por isso que eu estou lá na clínica. Às vezes, você deve pensar assim: pô, pastor, mas como assim? É que às vezes quando eu vou lá, é como se eu estivesse cuidando do meu irmão, sabia? Eu peço a vocês, irmãos, de todo o meu coração, se alinhe com a visão que Deus deu para esse lugar. Senão você não vai conseguir permanecer nesse lugar. E você vai falar que o problema era eu. Não, o problema não era eu. Porque eu não estou aqui defendendo a minha visão, a visão de Cristo. E Jesus manda cuidar dessas pessoas, Jesus manda alcançar vidas, alcançar pessoas. E eu sempre tenho externado que uma igreja que ela não se preocupa com o evangelho, apenas consigo mesmo, ela não é mais uma igreja, ela é um clube de amigos. Então nós precisamos ter essa mentalidade. E eu gostaria muito que você estivesse do meu lado. Eu nunca tive a ambição
de deter sobre os meus cuidados ou querer gerenciar todos os departamentos da igreja. Não, eu sempre tive o desejo de compartilhar, de fazer a minha parte e dar espaço para os irmãos também fazer a sua parte. Mas uma coisa que vai nos alinhar é justamente um coração, é um desejo. Eu não sei se a igreja está me compreendendo. Quem compreendeu, faz assim. Glória a Deus. Fecha a sua Bíblia e se coloca de pé no seu lugar.